Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta sexta-feira, uma sexta que promete, uma sexta em que o Vasco da Gama se prepara para o próximo clássico deste próximo domingo. Dessa vez contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Uma sexta-feira com toda certeza que será de novidades com relação à arbitragem. Até porque o clima hoje é tenso entre a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e o Clube de Regatas Vasco da Gama. E falando em clima tenso, se o clima é tenso entre Vasco e Ferdi, o clima também é tenso entre a associação, hoje liderada por Pedrinho, e a empresa norte-americana 777 Partners. Além disso, falaremos também sobre a postura da imprensa sobre o que veio acontecendo com o Vasco da Gama durante todo esse primeiro período de Campeonato Carioca com relação aos erros da arbitragem. A gente vê que não há lisura na imprensa, há lado em determinadas emissoras. A gente vai mostrar tudo aqui. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se e já se inscreva no nosso canal, caso ainda não nos conheça. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, a começar aqui primeiramente falando sobre Taça Guanabara, pois foi fechada ontem a 8ª rodada da Taça Guanabara, essa primeira fase, né, do Campeonato Carioca. É importante sempre relembrar a vocês, pois é algo muito confuso para a grande maioria dos torcedores. Essa primeira parte de Campeonato Carioca não é o Campeonato Carioca. Essa primeira parte não dará o título a nenhum clube. Essa primeira parte apenas dividirá todos os 12 clubes em duas partes, dentre os 4 primeiros colocados. Aí sim, eles irão disputar o Campeonato Carioca, o do 5º ao 8º colocado irá disputar a Taça Rio e o líder dessa Taça Guanabara será o campeão da Taça Guanabara. O que acontecerá? Primeiro ao 4º colocado tem vaga direta à Copa do Brasil do ano de 2025 e do 5º ao 8º colocado, as 4 equipes disputarão uma vaga para a Copa do Brasil, que ficará com o grande campeão da Taça Rio. Essa é a forma com que funciona essa primeira parte de Campeonato Carioca. E o Vasco quer ficar entre os 4 primeiros colocados para conquistar a sua vaga no Campeonato Carioca, para disputar o título estadual, para estar ao lado de Flamengo, Fluminense e Botafogo, juntos 4 grandes, disputando o torneio. Quem será o campeão carioca? O Vasco nesse momento não está entre os 4 primeiros colocados. O Vasco hoje é o 5º colocado apenas da Taça Guanabara, ou seja, não está se classificando de fato para o campeonato carioca. E para que isso aconteça, para que o Vasco fique entre os 4 primeiros colocados, precisará vencer o Botafogo neste próximo domingo. O Vasco só depende dele para terminar a próxima rodada, que é a 9ª rodada do Campeonato Carioca, na zona de classificação para o Campeonato Carioca, para a fase final, né, do torneio estadual. E para esse domingo, o Vasco enfrenta o Botafogo no Newton Santos às 4 horas da tarde, que poderá ir com algumas mudanças para enfrentar o Vasco da Gama. Quais são essas mudanças? O Botafogo deve estar poupando alguns titulares para enfrentar o Vasco da Gama. Por quê? Porque na quarta-feira, 3 dias após enfrentar o Vasco da Gama, o Botafogo vai subir a montanha lá na Bolívia para enfrentar a equipe do Aurora, na disputa da primeira partida da segunda fase da Copa pré-Libertadores. O Vasco precisará, aliás, Botafogo, né, precisa vencer a Aurora, precisa garantir os resultados. Botafogo já perdeu algumas peças importantes nessa primeira parte de Campeonato Carioca, como por exemplo o ponta Jefinho, o goleiro John, o atacante Luiz Henrique. A maior compra, né, do futebol brasileiro foi um jogador que também se lesionou durante essas primeiras partidas de Campeonato Carioca. Então, para esse jogo do próximo domingo, o Botafogo pode se poupar algumas peças, o que favorecerá, é claro, ao elenco Cruz Maltino. Então, vai ficar ligado domingo, dentro do estádio Newton Santos, no tapetinho, né, como ficou conhecido no ano passado, Vasco e Botafogo se enfrentam. Se enfrentam no clima, é claro, de rivalidade, principalmente para o lado do Vasco, um clima tenso.
depois de tudo que aconteceu nessas primeiras rodadas de Campeonato Carioca, principalmente, né, depois do que foi visto neste último clássico no Maracanã, na última quarta-feira, no caso anteontem. O clima hoje é muito ruim. Ontem, inclusive, o próprio Alexandre Matos, através das redes sociais, colocou essa imagem que aparece aí na vocês com a frase "resistiremos". Além disso, né, há uma postura também interna dos atletas, de alguns profissionais da comissão técnica se manifestando a favor do Vasco da Gama e completamente contrário ao atual sistema que organiza o futebol carioca, que no caso é a Ferj, e o Vasco nos bastidores já começa a agir para tentar implementar algumas mudanças. Uma das medidas que pode estar acontecendo, que serão tomadas pelo Vasco da Gama, é não aceitar mais árbitros da Ferj apitando as suas partidas no Campeonato Carioca. O Vasco deve exigir árbitros FIFA para apitar as suas partidas durante as próximas rodadas de Campeonato Estadual. O Vasco quer mudanças, não quer mais árbitros que não estejam acostumados a apitar jogos grandes, sendo responsáveis por partidas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem, né, para piorar com tudo, a Ferj emitiu uma nota comunicando que não houve erros por parte do árbitro na partida contra o Fluminense nesta última quarta-feira. De acordo com o relatório da Ferj, a arbitragem foi perfeita, né? Todas as decisões foram acertadas e, além de ter sido isso comprovado por um lado técnico por parte dos próprios profissionais da Ferj, foi também algo confirmado por uma inteligência artificial, a tecnologia Good Game, ou seja, a Ferj se isentou de qualquer tipo de erro, o que confirma, é claro, mais do que nunca, a grande loucura que hoje se tornou o Campeonato Carioca. E mais do que uma loucura ser o Campeonato Carioca em si, é uma imprensa parcial, completamente parcial, que nos deixa mais bem claro do que nunca que há um lado, que há uma imprensa que infelizmente se posiciona de forma completamente contrária ao Vasco da Gama. A gente vai mostrar aqui a vocês os dois lados da moeda. Uma parte da imprensa que foi completamente contrária à arbitragem dessa última quarta-feira no clássico entre Vasco da Gama e Fluminense e demonstrou que realmente é algo ético. Outra parte da imprensa, porém, que não teve a mesma postura, muito pelo contrário, se manifestou de uma forma completamente contrária ao Vasco da Gama e a favor de uma arbitragem que não tem motivo para defender. Primeiramente, dê uma olhada aí nas palavras de um jornalista renomado, um jornalista velha guarda, como é conhecido, do Grupo Globo. Falo aqui do jornalista que ontem esteve presente na bancada lá do Seleção Esporte TV. Durante essa participação, Carlos Eduardo Éboli, comentarista do Grupo Globo, citou a seguinte frase: "Contra tudo e contra todos", chegou, nesse momento, né, está sendo usado pelo Vasco da Gama como vitimismo. É uma loucura, vascaíno. Mas dê uma olhada aí nas frases de Carlos Eduardo Éboli. Gente, a nota oficial do Vasco termina com uma frase que eu sinceramente abomino, porque ela não acrescenta absolutamente nada e dá um tom de vitimização a uma entidade, uma instituição que é muito grande, que é o Vasco da Gama. E recentemente o Botafogo também usou. Se vira e mexe os clubes, quando se sentem prejudicados, acho que usam essa frase: contra tudo e contra todos. É que as notas são para a torcida, né? As notas não são. As notas não são para mudar nada no universo do futebol. O que isso ajuda? O contra tudo e contra todos ajuda em quê? Contribui com o quê? Qual é o nível de contribuição de uma nota como essa, a não ser diminuir ainda mais o valor de uma competição cada vez menos valorizada? Eu acho o movimento todo ele equivocado. Todo equivocado. E falta autoavaliação. Autoavaliação por parte dos clubes, autoavaliação por parte dos jogadores, autoavaliação por parte da federação. E o lado mais frágil, que é a arbitragem, e a arbitragem é fraca, repito, ela não recebe a devida assistência para melhorar. Então vamos pontuar, né? Uma arbitragem horrorosa, um gramado horroroso do Maracanã, um campeonato completamente deficitário, com diversos problemas hoje que são nítidos de serem vistos, uma federação, no mínimo, muito enrolada, mas a imprensa olha e fala: e ó, o problema é do Vasco, que escreveu contra tudo e contra todos numa nota. Olha, vascaíno, chega realmente a ser até brincadeira. E além, né, de Éboli, o André Rizek, mais um do Grupo Globo, também se manifestou na tarde de ontem. É claro, como poderia ser, contrário ao Vasco da Gama. O André Rizek, no seu programa Seleção Esporte TV, ele não coloca a culpa na arbitragem, mas coloca a culpa nos jogadores, que, de acordo com ele, atrapalharam o desempenho do árbitro de campo no jogo de ontem.
Olha, vascaíno, beba uma água nessa manhã de sexta-feira, se acalme, porque é realmente inacreditável o que acontece quando se trata de Vasco da Gama. No jogo do Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo, o árbitro foi escolhido pelas duas equipes. Havia um consenso. E aí começa o jogo, ele é fraco, o Bruno Mota Correia, como a média dos árbitros brasileiros. E em vez de ajudar a partida a seguir, os jogadores também pioram o espetáculo, cara. Qualquer faltinha, qualquer coisa, tem bolinho de jogador, eles vão enervando a arbitragem, enervando o ambiente. Eu queria propor um pacto, cara. Já que a nossa arbitragem não é boa e ela não vai melhorar da noite pro dia, depende da formação de novos profissionais, do aprimoramento dos atuais, não vai ser na semana seguinte que a gente vai resolver o problema da arbitragem. Que tal jogadores e dirigentes ajudarem um pouco? Deixa a partida seguir um pouquinho. Só que a gente tem um fetiche aqui. A gente fala muito de arbitragem. E sabendo que no dia seguinte, a grandes jogos, a arbitragem sempre será assunto, os jogadores provocam muito isso. Eu queria propor esse pacto. Será que jogadores e dirigentes e treinadores podem ajudar a ter um futebol menos escandaloso, menos histérico, ajudar a diminuir esse fetiche pela arbitragem? Ela é ruim, ela não vai melhorar, mas ela fica ainda pior diante do comportamento péssimo, terrível de jogadores, dirigentes e técnicos à beira do campo. Será que dá para ajudar um pouquinho? Então, né, torcedor, como vocês viram aí, é de fato uma grande loucura, mas não é assim, né? Temos dois lados da moeda. E se o Grupo Globo se manifesta de uma forma completamente contrária ao Vasco da Gama e a favor da FERJ, uma emissora completamente profissional, não que o Grupo Globo não seja, mas a ESPN é uma baita de emissora, se manifesta de uma forma completamente contrária ao Campeonato Carioca. E diferente de vitimismo, como foi tratado pelo Grupo Globo a postura do Vasco, a ESPN vai além e diz que o Vasco, caso fique fora das finais do Campeonato Carioca, é pelos erros da arbitragem. E de acordo aí com Oswaldo Pascoal, é para não ter dúvida desses erros. Então dê uma olhada aí nas palavras de Oswaldo Pascoal, do grupo ESPN, sobre os erros da arbitragem nessa partida da última quarta-feira entre Vasco e Fluminense. Vasco da Gama, agora vai só a colocação minha. Agora, lance do jogo, a gente interpretou aqui. Agora, minha visão a respeito do Vasco. O Vasco está fora da final do Campeonato Carioca pela arbitragem. Os árbitros tiraram o Vasco do momento mais importante do campeonato. Aí o Vasco tem razão de reclamar. O Vasco foi retirado da parte decisiva do campeonato pela arbitragem nos últimos jogos. É um fato. É demonstrado. Você vê os lances e comprova o que aconteceu. O Vasco foi atropelado pela arbitragem nesse campeonato. Agora, do jogo de ontem, é a minha visão. O Vasco jogou melhor, mereceu ganhar. Ponto. O Fluminense ainda está longe de ser o Fluminense, que precisa ser, já para dia 22, jogar a primeira decisiva da Recopa. Então o Fluminense ainda não está naquele nível de Fluminense. Precisa chegar rapidamente nisso. Agora, o Vasco foi sacado das finais do campeonato por conta da arbitragem. Não tenho dúvida disso. E torcedor vascaíno não para por aí para fechar mais uma postura. Dessa vez de um grande jornalista, o jornalista dessa nova safra de comunicadores do nosso Brasil, o Breler Pires, um disparado de acordo com postura, né, realmente de vários torcedores vascaínos que se manifestaram nas redes sociais, ou seja, através das manifestações dos vascaínos. De acordo com eles, é disparado dos melhores hoje comunicadores do Brasil. E ele, no caso, Breler Pires, ontem no programa da ESPN falou sobre a arbitragem de Vasco e Fluminense. E ele, diferente da maioria da imprensa ontem, ele se manifestou de uma forma completamente a favor do Vasco da Gama. E olha aí as palavras, né, de Breler sobre a arbitragem vergonhosa e vexatória da última quarta-feira no Maracanã. Mas nesta edição do Campeonato Carioca, a gente precisa dizer também, o Vasco está sendo garfado. Garfado? Garfado. Não, essa é uma palavra forte. Mas que é intencional. Mas prejudicado sistematicamente, o Vasco jogou 8 jogos no campeonato. Em 4, dá pra gente dizer claramente, até com divergências, que foi prejudicado. Não, tudo bem, mas isso não significa que foi intencional. Não sei. Coincidência? Não sei se existe. Pegou pesado. As coincidências existem? Não, mas acho que existe. O ponto é, agora vamos ao factual. O Vasco, na estreia contra o campeonato, vence o Boa Vista
e tem uma cotovelada no Capasso que é absurda. E o abre a cabeça do Capasso e o jogador do Boa Vista não tomou nem cartão. Mas, salvo engano, não tinha VAR ainda, Sem né? o Não VAR tinha- ainda, né? Esse sem- ainda não tinha VAR. sem né? VAR, Eles mas colocaram- Você abre por a isso colocaram cabeça o do VAR. cara. Biner, Dependendo da o cara sai circunstância, não precisa sangrando nem do VAR, olha lá. um corte Mas alguém gigante. precisa na ver cabeça. se não tem VAR. Não, o árbitro estava de frente. O árbitro estava não O era, árbitro viu e não quis expulsar. não estava encoberto, fez vista grossa. Tava com visão pro lance, abriu a cabeça, saiu Não tô me lembrando do ensanguentado. lance pra poder opinar. Pois é, aconteceu. Contra o Bangu, a expulsão do Jair é um negócio esdrúxulo. Esse a gente pode perguntar para todo mundo. Merecia expulsão? Merecia. Ninguém vai concordar que merecia expulsão. Expulsou, não manteve critério, poderia ter expulsado outros jogadores do Bangu, não expulsou. Vasco prejudicado. Contra o Nova Iguaçu, outros absurdos, porque foi uma conivência com a violência do Nova Iguaçu, outros jogadores também poderiam ter sido expulsos. O Vasco perdeu esse jogo até merecidamente, no aspecto técnico não jogou para vencer, mas foi prejudicado. E agora, novamente, no balanço ontem, o Fluminense até reclama de um lance do Vamos mostrar. toque no braço do Medel, mas no fim das contas, para mim, o Vasco foi muito prejudicado. Novamente. Então tem acontecido sistematicamente. Quando um clube emite a nota, geralmente a gente vai, isso aí de novo, quando o clube não é favorecido. Mas o que está acontecendo com o Vasco lembra muito o que aconteceu com o Botafogo em 2022, em que também foi sistematicamente prejudicado. Aí podemos ligar os pontos com o que a diretoria da FERJ pensa sobre SAF. Então, vascaíno é de fato complicado, é uma grande loucura e assim, é contra tudo e contra todos, foi, é e sempre será dessa maneira. E só pra fechar o vídeo, né, falar sobre o Pedrinho, antes porém deixa aí a sua opinião nos comentários. Quero aqui falar sobre o clima tenso que hoje vem sendo visto entre Vasco da Gama, no caso a associação, o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Pedrinho, pois a gente trouxe informações, inclusive na noite de ontem, né, que o Pedrinho ele tomou uma trava, tomou entre aspas, até utilizei dessa expressão, um cala a boca, né, por parte da 777 Partners, por parte da Vasco SAF, de acordo com informações que o próprio Bruno Braz, lá do portal UOL, trouxe. O Pedrinho recebeu uma notificação feita pela Vasco da Gama SAF, no caso Amando, a pedido da empresa norte-americana 777 Partners, fazendo um pedido a Pedrinho para que qualquer tipo de falas vindo do presidente, quando se trata de um processo burocrático, se tratando da Vasco da Gama SAF, essas falas necessitariam ser documentadas. Na notificação foi realmente feita exatamente esse tipo de manifestação por parte da SAF, ou seja, qualquer tipo de fala do Pedrinho não pode ser feita quando se trata do Vasco da Gama Futebol. Na notificação específica, o Vasco solicita que Pedrinho não se manifeste mais com informações equivocadas, pois o Pedrinho recebeu no conforto da sua casa. E é claro, isso gera um clima ruim, isso gera um clima negativo. E o próprio Pedrinho fez questão de se manifestar também na noite de ontem. Através de suas redes sociais, o Pedrinho colocou esse stories que está aparecendo aí a vocês. Um vídeo, né, perdão, até saiu a música sem querer. Um vídeo do Pedrinho, vários lances dele com a camisa do Vasco desde pequeno, com a seguinte frase: respeite a camisa que a gente suou, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Ou seja, é o que dá a entender após todas as polêmicas. É Pedrinho respondendo ao grupo norte-americano, a Vasco da Gama SAF hoje, que é gerida por Lúcio Barbosa, é o seguinte: me respeita, porque tudo isso que vocês hoje estão pisando é o que construí. É uma resposta que evidencia mais do que nunca que hoje o clima entre Vasco da Gama, 777 Partners, não é bom. Qual é o seu lado? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Quem achou, né, que o Pedrinho seria um presidente calmo, tranquilo, pelo visto, não será. Vamos ver se terá, né, voz ativa e terá força para disputar com esse grupo. A gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Retornaremos, é claro, na parte da tarde com Fala Gigante, na parte da noite com Boa Noite Gigante e contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.